6h50. Boa noite para você. Na tela você vê imagens do início da noite em Taubaté. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus na cidade. Confira os destaques da edição de hoje do Band Cidade, sexta-feira, 14 de agosto. Região segue na fase amarela do Plano São Paulo. Dados da evolução do coronavírus garantiram a manutenção da reabertura de setores não essenciais. Mais de 60% das famílias de Taubaté não concordam com o retorno das aulas presenciais a partir de outubro. Sobe o número de queimadas em áreas próximas à rodovia Presidente Dutra. Vida nova para superar a dor. Poucas horas depois de perder o avô, bebê nasce dentro do carro a caminho do hospital e renova a esperança de uma família de Caçapava. E ainda Monteiro Lobato, para a geração digital, o sítio do Pica-Pau Amarelo passa por reforma e acervo do escritor vai ganhar recursos interativos. Bem-vindos ao Band Cidade. Esta edição você acompanha na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Em nova reavaliação do Plano São Paulo, o governo do estado manteve a região na fase amarela, pelo menos até o dia 21 de agosto. Etapa de flexibilização que há uma semana permitiu a reabertura de novos setores como bares, restaurantes e salões de beleza. Pois é, Rose, a estabilidade na confirmação de novos casos, que resultou no menor índice de ocupação dos leitos de UTIs, contribuiu para que nenhuma região regredisse de fase em todo o estado. Durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governo do estado destacou um fato inédito desde o início do Plano São Paulo. Pela primeira vez, nenhuma região regrediu para etapas mais restritivas. E atualmente, 84% da população do estado segue na fase amarela, incluindo a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Resultado da menor ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 e da estabilidade na variação da evolução da pandemia. Hoje, com os bons índices aqui citados pelo vice-governador Rodrigo Garcia, 57,8% na ocupação de leitos de UTI, melhor número da série histórica desde o início do Plano São Paulo. Também, essa já é a quarta semana que nós temos queda nas internações. Queda essa puxada pela capital, que depois veio para a Grande São Paulo e que também ocorre no interior do estado agora. A nossa letalidade chega em 3,9%, melhor índice também da série histórica. Eu venho comentando em todas as nossas coletivas esses números avançando e avançam mais uma vez, trazendo esse quadro hoje do estado de São Paulo. Como nós podemos ver, o quadro se mantém, essa é a classificação intermediária, portanto, nenhuma região sobe nessa classificação intermediária e só desceria se fosse para a fase vermelha, o que não ocorreu com nenhuma delas. O secretário de Saúde do estado, Jean Gorenstein, também destacou que o número crescente de casos no estado de São Paulo está relacionado ao aumento do número de testes na população. Até hoje, 1 em cada 15 pessoas já foi testada. O estado de São Paulo ultrapassou 3 milhões de testagens. Isso significa 3.000% de elevação no número de testes no período de março a julho. E aí nós vemos diminuição do número de internações e diminuição do número de comprometimento de leitos, significando que as nossas testagens estão abordando aqueles indivíduos com sintomas leves que não foram para a rede de internação, bem como a realização da pesquisa para os seus contactantes, fazendo dessa maneira um bloqueio da evolução da doença. E na região já são mais de 25 mil casos de Covid-19 que hoje resultaram aí na morte de mais 13 pessoas. 2 dessas mortes foram confirmadas em São José dos Campos, que concentra o maior número de diagnósticos. Passou já dos 10 mil infectados. Em meio ao avanço da doença, hoje mais 10 leitos de UTI foram abertos no Hospital Municipal. Nós vamos conversar com o secretário municipal de saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Secretário, bem-vindo ao Band Cidade. Obrigado por ter aceito nosso convite. Secretário, o aumento no número de testagem contribuiu aí para esse aumento na revelação de novos casos do município? Boa noite, bem-vindo mais uma vez.
Boa noite. Realmente teve uma mudança grande, né, na política de testagem no nosso estado, né? A princípio a gente só testava os casos graves e os profissionais de saúde. E chegou a ter um acúmulo grande em São Paulo, né, para fazer o resultado dos testes. Nós conseguimos uma parceria com a Embraer e com a Unesp para realizar 20 mil testes aqui em São José. Isso fez com que a gente ganhasse bastante aí capacidade de testagem, além da testagem dos hospitais, das unidades privadas, né? Isso faz com que a gente tenha algumas ondas de crescimento aí de suspeitas de caso, e a gente acaba pegando os casos mais leves também, que a princípio não eram diagnosticados pelo teste. E agora passam a ser, agora não, já há algumas semanas, passam a ser confirmados ou não pelo teste do SWAB, né, o PCR. Bom, secretário, hoje aí uma nova ala, né, com mais 10 leitos de UTI foi aberta no Hospital Municipal, ampliando aí então a rede de internação. Como é que fica essa relação, né, com a taxa de ocupação, da mesma forma que o governo do estado anunciou aí um número bem, que traz uma notícia boa, né, de abaixo aí de 50%, de 80% de UTI e em média em todo o estado uma ocupação aí de 54%. Como é que fica aí em São José dos Campos com o aumento dos casos e essa taxa de ocupação na rede municipal? Então, essa semana em São José, nos últimos 5 dias, nós tivemos uma redução de taxa de ocupação de novas internações da ordem de mais ou menos 21%, 22% de novas internações por dia. Isso é um dado bastante positivo, mostrando aí uma certa estabilidade em número de internações. A gente percebe que no Vale do Paraíba teve um crescimento pequeno do número de novas internações desses últimos 7 dias comparados com 7 dias anteriores, cresceu 4% na DRS, né, no Vale do Paraíba e do Litoral Norte, mas em São José nós tivemos essa redução bastante importante de novas internações. Isso é bem positivo. Esses novos 10 leitos ainda não foram contabilizados no nosso censo. A gente tem o leito pronto, mas ainda não colocou no censo. Então, a gente percebe uma redução também da taxa de ocupação nos nossos hospitais, tanto público quanto privados. Outro dado bastante positivo que a gente comemora, né, esse resultado importante aí para a nossa cidade e também para a região, né? Secretário, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Band Cidade. Nós conversamos com o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Até uma próxima, secretário. Boa noite para o senhor, viu? Obrigado, boa noite. Em Taubaté, uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação mostra que a maioria das famílias da cidade não concorda com o retorno das aulas presenciais previsto para outubro. Sandra Riva traz as informações. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 7 de agosto e 24.880 pais participaram dessa pesquisa. Isso representa aí um universo de 76,6% dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. No geral, 61% desses pais disseram que não enviariam seus filhos para as aulas presenciais caso elas retornassem ainda este ano. Na educação infantil, esse número cai um pouco. Ele chegou a 56% de pais que não querem que o filho retorne. E no fundamental e médio esse número sobe para 64%, né? 64%. Há de se compreender, né? Até por conta dos cuidados que os pais querem ter com os filhos, mas no infantil, esses pais, acredito que seja por conta que muitos retornaram ao trabalho e, consequentemente, por conta disso, tem essa maior adesão ao retorno, né? A rede municipal de ensino vai utilizar esses dados para traçar estratégias caso haja o retorno das aulas presenciais indicadas aí pelo governo do estado. Inicialmente, esse retorno estava previsto para outubro deste ano, com uma quantidade de pelo menos 35% dos alunos dentro das salas de aula. Mas tudo isso ainda está sendo aguardado, as definições que serão traçadas pelo próprio governo do estado. Sandra Riva de Taubaté para o Band Cidade.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje nas sedes da Secretaria de Saúde e de Obras de Ilhabela. A Operação Conexus, deflagrada pela Polícia Civil, investiga possíveis crimes de fraude a licitações e associação criminosa na Prefeitura. Esquema que teria a participação de servidores, empresários e agentes políticos. Além dos mandados, a Justiça também autorizou que perícias fossem realizadas no Hospital Mário Covas e no Centro de Referência da Mulher. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Ilhabela, que não deu nenhum retorno até o fechamento desta edição. Os meses de junho e julho concentraram 52% das ocorrências de incêndio registradas este ano às margens da Via Dutra. Só neste período, 330 queimadas foram identificadas, o que representa um aumento de 10% na comparação com os mesmos meses de 2019. Além do tempo seco, as bitucas de cigarro também agravam o problema. Em instantes, no Band Cidade, Monteiro Lobato para a nova geração, sítio do Pica-Pau Amarelo passa por reforma e ganha recursos tecnológicos. Essas são imagens de São José dos Campos. Em destaque na tela, a Ponte Maria Peregrina, parte da cidade. Faz 24 graus neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 1 minuto. Continue com a gente. Em instantes, estamos de volta.